E aí o carro-chefe, aquilo que a gente mais vai chegar para nós no nosso dia a dia, não tem jeito, que é a doença de Alzheimer, né? Então, tá entre 50% e 70% das demências aí, tem uma correlação de mais ou menos 15% associada a desses pequenos vasos, né? E aí aquela perda de memória progressiva do paciente, né, associada a déficits cognitivos, e geralmente pode ter alteração de imagem ou outro marcador licórico. O que a gente vê na imagem? O que a gente vai poder ajudar o clínico, né? Então aqui, atrofia hipocampal, então a gente vai sempre falar dos hipocampos na suspeita, e o lobo parietal, principalmente região do pré-cúneo ali, tá bom? Então, no exame funcional ali no molecular, hipometabolismo da glicose, seja hipocampal ou no parietal, né, no lobo parietal, ali no pré-cúneos. E aí tem aquela também, outro exame que é para ver a deposição da proteína beta-amiloide, né, nos neurônios, né. Aqui, pessoal, essa deposição ela tem um alto valor preditivo negativo, ou seja, fez o exame, está suspeitando de Alzheimer, não tem deposição de beta-amiloide, não é Alzheimer, tá? Porque a doença de Alzheimer, ela acontece devido à deposição da proteína beta-amiloide, né, nos neurônios. Então, sem essa deposição, não existe doença de Alzheimer, tá bom? Então aqui só deixei um filme para quem quiser assistir, que é uma baita interpretação, uma interpretação excelente da Juliana Moore, né? Que ela interpreta uma paciente, uma pessoa jovem, assim, que ela tem um Alzheimer precoce, não, que ela dá aula numa universidade renomada, e aí mostra toda essa questão do sofrimento do paciente, inclusive de todos ao redor, né? Uma coisa muito difícil. Então fica aí só a indicação do filme. E aí, no exame de imagem, é aquilo que eu comentei, né? Tem um sagittal, acho que é uma maravilhosa questão para nós, para a gente avaliar. Então aqui demonstrando bem na nossa análise aqui, então, estrutural. Então a gente consegue ver os lobos frontais ali, dos giros frontais preservados, aqui o cúneus preservado, o giro lingual preservado, mas o pré-cúneus ali na região occipital tem essa atrofia. Olha como tem bastante espaço licórico ao redor, olha como os giros estão mais atrofiados em relação aos outros giros encefálicos, né? Então a gente tem uma atrofia do lobo parietal e lá na análise da análise do metabolismo, tem um hipometabolismo da glicose nessa região, né? Pode ver uma glicose consumida bem nos lobos occipitais, assim, nos lobos frontais, mas o lobo parietal ele tem essa redução, né? Então, muitas vezes começa daquele jeito, né? Ele começa com um hipometabolismo, a glicose, né? Com consumir menos glicose, né? Então tem alteração molecular antes e depois alteração de exame de imagem, muitas vezes é assim, tá? Então, só botei aqui que às vezes nem sempre é fácil, às vezes o paciente tem sintomas e a gente não vê essas alterações no exame de imagem, tá? E a gente coloca. Se a gente acha que tem uma pequena atrofia cerebral difusa, a gente bota que não tem predomínio, né, que ela é difusa, serve para o exame de imagem, mas muitas vezes não vai ter alteração, vai ter sintomas, tá? Então lembrar, a clínica, mas às vezes só com análise funcional acaba ajudando, como por exemplo esse paciente que não tinha alteração no exame de imagem, mas que às vezes não é todo mundo que vai fazer essa análise funcional, tá? Tipo, no SUS, ainda mais no SUS, né? Eles vão fazer só essa análise mais da anatômica mesmo, a ressonância, né? Então, aqui demonstrando o paciente que já tinha, então, esse hipometabolismo da glicose nas regiões parietais, né? Bilateral, aqui no pré-cúneus, então, e deposição da placa proteína beta-amiloide no cérebro, tá? Que fica mais preta, essa região fica mais com um sinal reduzido, e tem um sinal maior, né? Da substância branca ali, tá bom, pessoal? Então, finalizando aqui, um outro diagnóstico que a gente tem que estar na manga, então, além do Alzheimer ali, tem deposição de beta-amiloide, e tem, não vejo muito perda volumétrica encefálica, né? E vejo muito bem aqui essas áreas de hipossinal, né, arredondadas, né, micronodulares, né, nodulares, esparsas, né, na sequência de susceptibilidade magnética. E aí, microangiopatia amiloide muito significativo, muito sugestivo dessa doença, tá? Lembrar que aqui a gente vai aplicar os critérios de Boston para essa doença, que foram atualizados recentemente, até quem quiser dar uma olhada, né, tem um pouco mais direcionado para essa afecção, tá? Então lembrar, MTA score, além do pré-cúneos do lobo parietal, principalmente o hipocampo, no Alzheimer, né, aqui é o principal. Aqui 2 já é alterado até 75 anos, acima de 75 o 3 já começa essa alteração. Pode ser assimétrico, né? Pode ser 2 à direita e 3 à esquerda, a gente coloca isso no laudo, mas é um excelente score porque ele é muito visual e tem pouca variação interobservador, tá? Então, por isso que é um score muito bem utilizado, né? Então a gente analisa o hipocampo, se tem alargamento da fissura coróide, do espaço licórico, do corno, do ventrículo temporal, né? Giro para hipocampal e os sulcos ali, né? Então, sempre fazer essa análise volumétrica e botar o MTA score no nosso laudo, tá? Então, até 75 anos, 2, acima de 75, 3, né? Essa alteração, tá?